agora, na continuidade da nossa programação, nós teremos o tema aborto, aspectos psicológicos e espirituais. Quem vai nos apresentar esse tema é a Maria Luísa Bernardo, psicóloga, membro da AME-ABC e Associação Jurídico Espírita Regional do ABC e vice-presidente do Conselho Espírita de São Bernardo do Campo. Heloísa, por favor. Cadê o microfone? Esse aqui. Queridos amigos, boa noite, boa tarde a todos vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesse encontro, ou nesse reencontro de integração, de conhecimento e alegria. E eu, particularmente, me sinto assim, extremamente gratificada pela oportunidade de estar falando neste evento, porque este evento, ele é a celebração, ele completa os estudos da Associação Médico Espírita do ABC, particularmente nesse ano, mas tem muitos anos que nós nos debruçamos e nos dedicamos sobre o tema aborto e a valorização da vida. E hoje nós vamos, então, conversar sobre os aspectos espirituais e os aspectos psicológicos do aborto. Nós, então, preferimos fazer uma apresentação baseada em alguns casos que nós temos encaminhado através da prática clínica, encaixando nisso tudo os novos conhecimentos sobre síndrome pós-aborto e alguns recortes de depoimentos sobre clientes, sobre pessoas que praticaram o aborto e que, posteriormente, enfrentaram dificuldades muito difíceis do ponto de vista tanto físico, quanto psicológico e espiritual. Então, assim, no início dessa apresentação, eu preciso agradecer muito aos meus pares da Associação Médico Espírita do ABC pela oportunidade desta reflexão e deste debate que nós encetamos antes de trazer essas informações a público, porque elas nos levam, apesar da ansiedade, do sofrimento que desencadeia em nós, também alavanca o nosso aprendizado pessoal, espiritual, profissional, para que a gente possa, então, estar aqui nesta celebração que culmina com o nosso evento. Nós vamos iniciar, então, fazendo a leitura de um depoimento de uma pessoa. Há alguns anos, quando muito jovem, fiz um aborto que, na época, parecia a melhor alternativa para não magoar meus pais. Frequentava um centro espírita que abandonei, comecei a ir à missa, mas nada resolvia. Hoje, vejo que tentei apagar da minha memória o que fiz de errado, mas, com o passar do tempo, parece que o peso foi ficando cada vez mais nítido em minha memória. Voltei ao Espiritismo há pouco tempo, estou em tratamento espiritual, lendo o livro dos Espíritos e fazendo Evangelho no Lar. Hoje sou casada, meu marido é muito bom, tenho uma filha que amo demais, mas gostaria de saber como faço para curar esta culpa. Será que tem cura? O que posso fazer para o meu desenvolvimento como espírito e como pessoa? Como faço para resgatar o que foi perdido com esse espírito que não deixei nascer? Como faço para curar esta dor em minha alma? Esse é um depoimento, é um recorte de um depoimento extraído de um processo psicoterapêutico dentro de um contexto clínico. Nós
fomos buscar informações sobre o aborto no Livro dos Espíritos, na questão 358, e encontramos a seguinte pergunta: constitui crime o aborto em qualquer período da gestação? Resposta dos amigos espirituais: há crime sempre que se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer que seja, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Muito bem, na questão 880 da mesma obra, nós encontramos qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Resposta: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Eu estou trazendo essa informação porque, por incrível que pareça a vocês, nós não conversamos sobre as nossas apresentações. Cada um foi fazendo a sua apresentação a partir do seu debate. Essas informações foram trazidas tanto pela Beth quanto pelo Fernando, e eu também acrescentei. E aqui nós temos uma declaração de Freud, Sigmund Freud, na época que ele estava presente entre nós, quando também ele faz esta declaração que diz o seguinte: ficamos perplexos ao ver os inesperados resultados que podem suceder a um aborto artificial, ao fato de matar uma criança não nascida, mesmo a partir de uma decisão tomada sem remorso nem hesitação. Vamos conversar um pouquinho, fazer uma retrospectiva técnica sobre a síndrome de estresse pós-traumático, que foi posteriormente associada com sinais e sintomas da síndrome pós-aborto. Nos Estados Unidos, foi que se começou a fazer esses estudos e a relacionar a síndrome pós-aborto com a síndrome de estresse pós-traumático a partir do relato dos veteranos de guerra que lutaram no Vietnã. E em outros países do mundo, como em Portugal, esta perturbação também foi identificada nos veteranos da guerra colonial, lá nos pródromos da guerra, ou após a guerra, e esta síndrome tem sido vastamente estudada em vários países. Eu estou falando da síndrome de estresse pós-traumático, tá? E ainda sobre síndrome de estresse pós-traumático, o que significa isso? Significa um evento que abala todas as crenças sobre segurança e confiança do indivíduo, por serem vividas como inimagináveis, como inacreditáveis, e por provocarem reações que parecem estranhas e sem sentido. E, por estranhas e sem sentido que pareçam essas reações, elas são normais e esperadas quando a pessoa vivencia tal trauma. Então, é uma resposta afetiva normal a uma situação vivenciada como anormal. Então, a pessoa que sofre de síndrome de estresse pós-traumático experimentou, observou ou foi confrontada com um acontecimento que envolveu ameaça de morte real, um ferimento grave ou a ameaça à sua própria integridade física ou à integridade física de outra pessoa. Então, o que envolve essa resposta emocional? Essa resposta emocional envolve medo intenso, sensação de desamparo, horror, sensação de estar preso em um beco sem saída, sentimentos de traição, impotência e perda de controle. Muito bem, e o que é síndrome pós-aborto? Por conceito, é o nome clínico dado a uma perturbação psicológica vivenciada na sequência de um aborto. Por que o aborto é um trauma? Porque o aborto, ele lesa a vocação essencial da mulher, que é a capacidade de ser mãe, que é ser responsável e ser co-geradora da vida.
E isso faz com que o aborto fira profundamente a natureza feminina nos aspectos da sexualidade, da identidade materna e contraria uma percepção interior da mulher, seja de forma consciente ou não, do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E, dessa forma, o aborto, então, ele é experienciado, ele é vivenciado como uma experiência de morte real. E essa morte, o que significa? Significa a morte do potencial humano na vivência interna da mulher. Significa a morte da relação de responsabilidade com relação ao instinto maternal e a morte da esperança. Então, a percepção de ter contribuído para a morte, mesmo estando sujeita a pressões e sem conhecimentos das consequências, ela desencadeia, então, um intenso, um enorme sentimento de culpa. Na obra, ainda, o Livro dos Espíritos, na questão 344, os amigos espirituais respondem a Kardec e provocam essa reflexão. Está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual se insere na estrutura celular, iniciando a vida biológica com todas as suas consequências. E aí, novamente, em que momento a alma se une ao corpo e a resposta, a união começa na concepção e se completa no nascimento, e desde o instante da concepção, o espírito designado a habitar o corpo, a este se liga por um laço fluídico, como também explicou a Beth de manhã, que vai apertando até o instante a criança vê a luz. Mas o que mais nos importa nesta apresentação sobre fatores psicológicos é isso aqui. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos entre os servos de Deus. E a mãe sabe disso. Mesmo que ela não saiba do ponto de vista consciente, o fato de ser mulher a leva a entender que isso realmente é o que ocorre. O aborto, ele, na vivência da mulher, ele envolve um fato real, que é a morte de um filho. A morte de um filho é um dos lutos mais difíceis de serem elaborados, dos lutos possíveis de serem vivenciados pelas pessoas humanas, né? Naturalmente, respeitando aí os vínculos de todos, mas é reconhecidamente sabido que o luto por morte de filho é um luto muito difícil de ser elaborado. E ele provoca uma intensidade de reações emocionais e espirituais, com os seguintes agravos, conforme já foram trazidos pelos meus amigos que me antecederam na manhã, que existe um silêncio da sociedade com relação a esse luto, ele é ignorado pelos meios de comunicação, rejeitado pelos profissionais da saúde e desprezado por aqueles que dizem defender os direitos da mulher. E a mulher vive um intenso paradoxo, que é: se foi um ato voluntário, se ela optou pelo aborto, por que ela sente tanta dor? Veja, uma dor que nem sempre pode ser compartilhada, porque não foi um ato voluntário. E ela tem dificuldade de entender a própria tristeza e os sentimentos de perda, com o agravo do agravo. Ou seja, ela não tem o direito de reconhecer e de vivenciar essa dor. E isso leva, então, a um estado de sofrimento quase que insuportável, e para que haja recuperação, para que haja cura, é indispensável que a mulher tenha condições de realizar a elaboração desse luto, de chorar por esse filho, de lamentar por essa perda. Síndrome pós-aborto consiste, então, num conjunto de sintomas de origem psíquica, emocional e espiritual, que vão desde a enxaqueca até tentativas de suicídio, passando por pesadelos, alucinações e depressão grave.
e afeta sobremaneira não só a mulher que aborta, mas o pai da criança abortada, os avós, amigos que aconselharam o aborto, médicos e pessoal auxiliar. Afeta todo esse grupo. Importante de referir que não existe aborto seguro. O aborto legal, por oposição ao aborto clandestino, também pode provocar sequelas e evoluir para a síndrome pós-aborto. A partir do início da vida, haverá uma ligação biológica e psicológica e espiritual entre a mãe e o filho, assim como em toda pessoa humana, a ligação de toda pessoa humana com outra pessoa humana. Esta ligação entre tudo e todos, ela vem sido cada vez mais esclarecida por aquilo que nós chamamos de ciência hard ou ciência pesada, que é através, por exemplo, nesse caso, da física quântica, na magnífica obra de Fritjof Capra, um físico contemporâneo, onde, nesta obra, A Teia da Vida, ele descreve essa ligação que nós temos uns com os outros, enquanto seres humanos, vivendo no planeta Terra, onde ele descreve em que, enquanto houver povos, populações em sofrimento, nós não teremos paz, porque nós somos interligados através dessa teia quântica, né? E o Espiritismo reforça isso dizendo, né, que não é possível ainda ser feliz. O nosso planeta não é um planeta de felicidade, é um planeta de provas e expiações. E nós só poderemos ser felizes a hora que não tiver mais uma criança chorando de fome, ou um idoso abandonado à própria sorte. Então, nós estamos caminhando para isso, mas ainda não temos isto. Se os sintomas da síndrome pós-aborto não forem tratados ou forem reprimidos, eles se prolongarão e se agravarão com o tempo e vão danificar as relações interpessoais, particularmente do casal entre si, dos pais com os filhos vivos, do médico com os profissionais outros e também com os seus pacientes. Na raiz da síndrome pós-aborto está o sentimento de culpa que resulta do corte radical e violento da relação da mãe com o filho e da relação da mulher com a vida. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 359, se o nascimento da criança colocar em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? É preferível que se sacrifique, se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Como nós não combinamos a apresentação, então, a Beth já falou sobre isso, nós vamos seguir. Vamos conversar um pouquinho sobre mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São estruturas subconscientes ou inconscientes que têm como função proteger a vítima de emoções intoleráveis durante certo período de tempo. E se não vierem para a consciência, o quê? Os traumas. Se eles não vierem para a consciência, cedo ou tarde as pessoas não conseguirão lidar com a situação traumática e se tornarão cada vez mais perturbadas. Quando esses mecanismos de defesa, eles se tornam disfuncionais, disfuncional é algo que não funciona direito. Eles tendem a inibir as emoções e quanto mais rígidos, maior o risco de suprimir as emoções que são confortáveis e agradáveis. Levam a estados patológicos graves e afetam a saúde física, mental e produzem agravos em nível familiar e em nível social. Mecanismos de defesa rígidos e disfuncionais, eles tendem a consumir parte da energia emocional e física da pessoa que se encontra em sofrimento. E também o uso prolongado enfraquece o sistema imunológico
e aumenta a vulnerabilidade às doenças relacionadas com o estresse, como, por exemplo, o câncer e as doenças cardíacas. E, uma vez que a pessoa vive essa situação de disfuncionalidade e com esse dispêndio de energia física, então, na medida em que evoluem, que se agravam, eles alteram a percepção da realidade e essas falhas na falta de compreensão de si mesmo e dos outros dificultam o manejo para lidar com os problemas da vida de forma eficaz, ou seja, conforme a pessoa vai evoluindo nesse sofrimento, nessa ausência de compreensão sobre si mesma e dificuldade de relacionamento com os outros, então ela vai dificultando o seu relacionamento com si mesma e com as pessoas e coisas que são importantes para si. E quando nós negamos a existência das emoções, nós também negamos a possibilidade de cura, a possibilidade de recuperação. Então, os mecanismos de defesa não são uma cura, eles são formas de atrasar a cura quando eles estão muito rígidos, quando eles estão descompensados. Isso, então, levará a pessoa não fazem desaparecer as experiências, esses mecanismos não fazem desaparecer as experiências negativas e dolorosas. Pelo contrário, eles nos protegem de emoções indesejáveis, mas eles não eliminam as memórias dolorosas, né? Então, os problemas, quando os nossos mecanismos de defesa estão muito rígidos, ele faz com que os problemas originais não venham à tona, faz com que eles fiquem escondidos. E nós, seres humanos, então, começamos a viver nesse ciclo vicioso, né? Porque nós começamos a entender, ou, na ilusão, achar que se nós não aceitamos o amor, se nós não aceitamos que amor implica em dor, para não sofrer com a dor, nós não experimentaremos as alegrias do amor. E é isso que faz esse sistema de negação, os mecanismos de defesa, quando estão disfuncionais. Então, a negação, que é um mecanismo de defesa principal, ele envolve termo que engloba vários outros mecanismos de defesa, né? Porque nós, para proteger a nossa estrutura de ego, a nossa alma, nós desenvolvemos os mecanismos de defesa que são normais. O problema é quando eles ficam defeituosos. Então, aqui nós temos um recorte de um depoimento de uma pessoa, de uma vítima, que diz o seguinte: decidi não deixar que o aborto me afetasse. Decidi não deixar. Não me lembro do que fiz, mas devo ter tomado uns calmantes antes de ir para lá. Estava bem disposta e calma. Está dizendo exatamente o contrário, ela está sentindo exatamente o contrário do que ela está dizendo. Muito mais do que quando vou ao dentista. Não queria parecer fraca. Com o passar dos anos, comecei a ter ataques de pânico e nem assim conseguir relacionar as coisas. Tinha horror a perder o controle. Tinha pavor de ser anestesiada. Veja, é uma verbalização, é uma fala, o contrário do que ela está sentindo. Mecanismo de defesa rígido, negação. Mecanismos de defesa na síndrome pós-aborto. Vamos tentar entender como que isso funciona, lembrando que isso é uma vivência íntima, é uma vivência dentro da pessoa, dentro da vítima. É inconsciente. Então, a negação e a supressão são centrais no processo e são as condições que melhor caracterizam a síndrome pós-aborto. Então, a negação é uma recusa em reconhecer a existência da situação real ou os sentimentos associados a ela, enquanto que a supressão é um bloqueio voluntário da consciência de sentimentos e experiências desagradáveis ou desconfortáveis. E também o comportamento de evitação, que é a evocação, a lembrança, que é pressionada de dentro do inconsciente para o consciente, para lembrar de acontecimentos traumáticos que foram o quê? Que foram escondidos, que foram reprimidos.
Isso tudo leva a intenso sentimento de culpa, de vergonha, baixa autoestima e depressão, conforme nós dissemos, com sinais e sintomas de insônia, sonhos, pesadelos, tristeza, desespero, reações no aniversário do aborto, quando a pessoa relembra ou começa a pensar que a criança poderia estar com 2, 3, 4, 5 anos. Né? Reações nos aniversários e revivência da situação do trauma. A mulher pode pensar em suicídio e, em alguns casos, a situação é tão grave que evolui para suicídio de fato, ela se torna sexualmente disfuncional, pode ter dificuldade em manter relações estáveis e evoluir, o que é comum, para uso, abuso de substância psicoativa e, se tiver predisposição, vai desenvolver a síndrome da dependência química. Atuação dos principais mecanismos de defesa, com exemplos baseados na prática clínica. Aqui nós vamos, então, apresentar a defesa e o relato da mulher para que a gente possa entender o processo. Na supressão de memórias, por exemplo, uma cliente diz: não me permiti pensar mais sobre o assunto. Ela suprimiu inconscientemente a memória ligada ao trauma. Repressão de memórias. Não consigo lembrar a idade que tinha. Acho que era outono. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a alma feminina que chora de dor. Nas racionalizações, o que é racionalização? Racionalização é a tentativa de explicar um fato vivido com muita dor através de justificativas intelectuais. Então, observem que interessante. Pensei que havia apenas 2 possibilidades. Ou deixava crescer o amor entre eu e o meu namorado, ou deixava crescer o que tinha dentro de mim. Olha que elaboração intelectualizada. Como o amor também é vida, escolhi entre uma vida visível, ou seja, a relação amorosa com o namorado, a uma vida invisível, ou seja, aquele ser que crescia dentro de mim. Formação reativa, ela impede a expressão dos pensamentos ou sentimentos inaceitáveis, potencializando pensamentos ou comportamentos opostos, contrários. Por exemplo, o meu desejo de ter aquele filho era enorme. É o contrário, né? Quando me vi sozinha e com a rejeição do pai, imediatamente esqueci. Esqueci o quê? O desejo. Passei para o lado dele, o homem, julgando ser possível a nossa relação ter futuro. Senti necessidade de controlar tudo na minha vida. Afastei-me de Deus porque não podia controlar Deus. Culpei a igreja por ser hipócrita e não aceitar pessoas que sofreram o que eu sofri. Fazer um parênteses aqui. Esses são relatos, não é de uma pessoa só, são de várias pessoas que nós fizemos esse recorte. Muitas dessas mulheres de religiões diferentes, particularmente espíritas, católicas e evangélicas. Então, vocês vão perceber que tem muita associação com o entendimento, com a lógica, com a ideologia religiosa para emitir essas verbalizações que nós estamos utilizando como exemplos. Tornei-me defensora do argumento: aborto é consciência de cada um. Evitava discussões sobre o aborto e evitava contato com crianças. Passei a recusar o amor de tudo e de todos. Me sentia presa a uma espécie de dívida de gratidão e só reaprendi a confiar depois de muita terapia. Recusava visitar amigos com filhos, sentia que podia transmitir a eles algo de negativo, algo de ruim que existia em mim. Veja, isso daqui é um mecanismo de defesa que chama formação reativa, que já é uma evolução da gravidade do problema emocional. Ok? Então, conforme eu já falei para vocês, nós temos aqui uma alma feminina que chora.
Outro mecanismo de defesa são as substituições. Dediquei-me a trabalho voluntário de forma obsessiva e, com isso, tive crises de esgotamento físico e mental. Tentava ser perfeita porque achava que assim eu me sentiria melhor. E as projeções, né? Me tornei agressiva contra todos os que se opunham ao aborto, imaginando que não sabiam o que estavam falando. Era como se só a minha experiência fosse válida. Ninguém mais podia ter opinião sobre esse assunto. Um dia, na saída da missa, distribuíram folhetos pró-vida falando mal das mulheres que abortaram. Lembro que me senti violentamente agredida e fiquei anos sem voltar à missa. Comportamento hipersexualizado. Como eu não gostava de mim, obrigava os outros a gostar. Depois do aborto, utilizei sedução e a sexualidade para me sentir amada. Achava que seduzir me fazia muito bem. Depois ficava sufocada pela intensidade das reações que eu provocava nos homens. Cheguei a pensar em tornar-me prostituta e me sentia como se fosse. E não era. Tenho hoje um diário com pensamentos do tipo: porque desejar é mal, eu não desejo. Porque tenho medo, não me dou, mas preciso e desejo. Será que não consigo viver sem homem? Será que vou de novo me prostituir? Vou de novo viver a vida dele? Será que ele ser o que ele quer? Imagine a ambivalência, imagine o sofrimento interno não verbalizado, porque até que a mulher tivesse coragem de elaborar o aborto, procurar terapia e identificar a causa, ela passou anos, décadas em sofrimento psíquico, emocional e espiritual. E esta mulher, ela encontrou uma elaboração relativamente satisfatória naquele momento, quando ela associa essa vivência dolorosa com a presença do poder superior. Como católica, ela dizia o seguinte: Deus nunca me abandonou e permitiu encontrar nele o tal amor que eu procurava. Ela procurava nos homens, mas depois de muitos anos ela conseguiu encontrar o alto amor, encontrar o amor de Deus e, consequentemente, das pessoas, para aliviar essa dor profunda desse trauma. E os deslocamentos. Aqui aparece a seguinte fala: depois de ter me zangado com o namorado, nunca mais consegui acreditar em homens. É comum isso daqui. Conversão somática ou histérica converte o sofrimento psíquico para o corpo, para o soma. Então, aparece nessa descrição: comecei a sofrer de dores de cabeça, tonturas, exaustão, fadiga e enjoos. Percorri vários médicos e sabia que tinha algo de muito grave. Mais tarde, veja, aqui ela conseguiu uma elaboração parcial. Mais tarde, percebi que tinha uma razão para estar triste, para ter medo, para fazer o luto e para que os outros me dessem atenção. Ela conseguiu perceber que isso tudo era reativo àquela situação de sofrimento ocasionada pelo aborto. E a fuga? Usei álcool e drogas para esquecer, queria anestesiar as minhas emoções com experiências novas. Esta situação também é relativamente comum. E a regressão, quando ela revela: sentia uma tristeza inexplicável, me enrolava, ficava bem encolhida e me balançando. Me sentia um bebê abandonado. Então, para todos nós, médicos, terapeutas, enfermeiros, enfim, que lidamos com o sofrimento humano, muitas vezes demora décadas, anos, décadas, para a mulher poder expressar o que a sua alma já chora, o que a sua alma já sente, o que a sua alma já se ressente.
e é aquilo que direciona, muitas vezes, décadas da existência corporal, da existência carnal. Consequências espirituais do aborto, nós encontramos neste livro magnífico, Vida e Sexo, no capítulo 17, que, após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. E aqui, Emmanuel nos provoca com a seguinte reflexão. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto para reconhecermos nele um dos desencadeantes das moléstias de etiologia obscura, de causa obscura, das obsessões classificadas nas patologias da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões. Todos nós espíritas que lidamos com o sofrimento alheio e todos nós espíritas que trabalhamos particularmente na parte da desobsessão, nós entramos em contato com esses espíritos que sofrem, revoltados, bravos, nervosos, vingativos. E particularmente nós que trabalhamos na parte de psicoterapia, na parte clínica, nós podemos perfeitamente entender esse processo, particularmente quando somos terapeutas transpessoais. Consequências espirituais do aborto para o espírito reencarnante. Nós vamos encontrar informações no Livro dos Espíritos, na questão 357, quando os benfeitores eles explicam que o que significa o aborto para o reencarnante. Significa a anulação das possibilidades de existir, de viver e de evoluir, Significa que ele terá que, através da engenharia sideral, recomeçar o seu planejamento da reencarnação. E, na mesma obra, o que eles explicam, como se sente o abortado. Então, a reação será proporcional à intenção da agressão e da evolução do espírito agredido. E vamos encontrar também no mundo maior, no capítulo 10, onde os amigos espirituais revelam. Para os espíritos mais evoluídos, que reencarnariam para estabelecer a paz doméstica, a recusa da sua encarnação não será motivo de ódio ou ressentimento. Naturalmente, é um espírito mais evoluído. Continuará vibrando por aquele lar na espiritualidade, aguardando nova oportunidade de auxílio. Nós estamos falando de um espírito um pouquinho mais adiantado. Porém, para aqueles pouco evoluídos, terão reação agressiva, permanecerão ligados ao chakra genésico, causando graves distonias na mulher que abortou. Isso aqui é a descrição dos amigos espirituais sobre os sentimentos do abortado. A revolta do reencarnante foi tanta que passou a alterar magneticamente o útero materno, causando profusa hemorragia, seguida de distúrbio cardíaco e, finalmente, ao desencarne materno. Esse espírito estava bravo, estava nervoso. A ligação do chakra genésico materno poderá ser contínua, gerando alterações ginecológicas futuras, inclusive infertilidade, e, por outro lado, a ligação pode ser feita com o chakra esplênico, sugando as energias vitais maternas, num verdadeiro vampirismo. Esta não é uma descrição geral. Este é um caso que foi extraído pelos espíritos, nessa revelação, nessa obra, O Mundo Maior. Não são todos os casos que são assim. Consequências espirituais do aborto, quando o pai é o mentor intelectual. Em Vida e Sexo, no capítulo 17, nós encontramos o seguinte:
as consequências para o pai, que foi o mentor, elas podem ser de curto, médio e longo prazo. De curto, eles explicam desequilíbrio do chakra coronário e processos obsessivos. A médio prazo, alteração do chakra genésico, e a longo prazo, predisposição às patologias que levam à infertilidade. E completam dizendo o seguinte: em qualquer tempo podem emergir patologias no corpo físico, especialmente na área reprodutiva, despejando energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto ao reequilíbrio com a sua própria consciência. E assim explicando, conforme eles dizem, isso pode não acontecer na encarnação atual. Isso pode ser produto de encarnações passadas, desaguando em encarnações futuras. Consequências para o aborteiro. Quem é o aborteiro? Aquele que pratica, que induz, que faz o aborto. E nós vamos encontrar esta orientação no livro Nosso Lar, no capítulo 31, quando os amigos nos orientam, nos explicam, que muitas vezes a ignorância de princípios básicos de espiritualidade são atenuantes à culpa do profissional, seja médico, seja quem for, que executa o aborto. Ou seja, de novo, o Espiritismo nos orienta: a quem muito é dado, muito é pedido. Então, se a pessoa não tem os conhecimentos básicos dessa engenharia espiritual, talvez as consequências sejam menores do que para aquele profissional que sabe, que conhece o que está acontecendo, né? E André Luiz relata sobre as distonias energéticas visualizadas sobre o corpo espiritual de uma mulher que dedicou a vida ao aborto e ao infanticídio. E ele relata, então, formas viscosas e aderentes, deformadas e animalizadas, vinculadas a essa pessoa e a esses profissionais, se é que a gente pode chamar assim. Na presente encarnação, tais profissionais já podem perceber consequências físicas e afetivas por interferência direta dos obsessores. E nas encarnações seguintes, os chakras poderão estar desequilibrados e, portanto, com sofrimento ligado ao desequilíbrio genésico, coronário, como também ao esplênico e ao cardíaco. Vamos falar sobre tratamento e sobre recuperação. Esses mesmos mecanismos de defesa que nós descrevemos ali na progressividade da síndrome, algumas vezes eles atuam como portas que se abrem para a recuperação. Eles atuam como insights, como percebimento do que aconteceu e o que pode ser equacionado. Então, aqui alguns relatos que nós recolhemos da prática clínica. Recordo que muitos anos depois do aborto, veja, ela já fala que praticou o aborto. Mais ou menos uns 10 anos, sempre que ia à missa, ou que levava meus filhos à catequese, tinha que passar naquela rua. Qual era a rua? A rua onde foi praticado o aborto. E segue dizendo que antes eu ficava muito perturbada. Somente depois de algum tempo conseguir falar sobre isso. Isso é o aborto. Algo me obrigava a jamais esquecer. Finalmente, aceitei que era a forma como Deus se fazia lembrar. Sempre que ia a Ele, e aí ela estava se referindo a Deus, eu levava os meus filhos, era como se Ele, Deus, me dissesse: não julgues para não ser julgada, perdoa para ser perdoada, deixa o meu amor te curar. É uma cliente que professa a religião católica. Comecei, então, a perceber que tinha medo de abrir uma ferida antiga que poderia se transformar numa caixa de Pandora. Algumas vezes tentei mudar o caminho, desviei por outras ruas, me senti como se estivesse fugindo de uma situação inevitável na minha vida. Ela começou a entrar em contato com a dor.
Os mecanismos de defesa começaram a ser derrubados. E ela prossegue dizendo o seguinte: agora sei que me sentia como São Pedro, veja, usando as referências, os signos da religião que ela professa. Me sentia como São Pedro, quando fugia do martírio, encontrou Jesus que se dirigia para tomar o lugar dele. Pedro perguntou-lhe: onde vai, Senhor? E Jesus respondeu: vou a Roma morrer em seu lugar. Eu não conheço essa passagem. Ela que referiu, depois foi pesquisar e tem mesmo. Então, veja só a elaboração que foi realizada. Enquanto eu fugi do meu caminho, Jesus sofria por mim. Então, se Jesus está sofrendo por mim, é possível que eu enfrente o meu problema, sofra frente a isso, mas esvaneça, alivie essa dor. Né? Então, é um mecanismo de defesa que atuou de uma forma positiva para ajudar esta paciente. Um outro exemplo de associação: associações podem neutralizar os mecanismos de defesa e fazer parte do processo de recuperação, como nós veremos a seguir. Então, trata-se de situações que podem reativar as memórias do passado, e a associação com o acontecimento traumático pode ser sutil, como descrito aqui. Veja, depois do aborto, tinha dificuldade em ir a lugares onde houvesse música de fundo. A única lembrança que tinha do aborto era a música de fundo que havia na clínica. Mais tarde, sempre que ouvia a música, tinha suores, taquicardia e medo. Sentia que algo terrível ia acontecer. E nesta sequência, essa mesma paciente apresenta uma outra imagem, recorte da sua verbalização. Quando meu cão morreu, fiquei tão abalada que tinha frequentes ataques de choro. E o que mais me irritava é que meus amigos achavam isso um disparate e me aconselharam a comprar outro cão. Olha a elaboração dela já caminhando para um processo de recuperação. Eles não percebiam que eu não sentia falta do cão, mas sim do meu bebê. Um estudo do Real Colégio de Psiquiatras, da Associação dos Psiquiatras Britânicos e Irlandeses, lembrando aqui que são países onde o aborto é legal, aborto é legalizado. Eles consideraram que o aborto induzido pode trazer distúrbios clínicos e severos para a mulher e apresentam orientações que precedem a opção do aborto. Então, nestes países onde o aborto é legal, a Associação de Psiquiatras considera que antes de oferecer para a mulher a opção do aborto, é preciso descrever para elas quais são as consequências danosas, tanto físicas quanto psicológicas, relacionadas com a prática do aborto. Então, eles citam perfurações do útero, infecções, partos precoces, esterilidade e câncer de mama. E sobre os aspectos psiquiátricos e psicológicos, eles falam sobre transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome de aborto pós-traumático, pesadelos, baixa autoestima, tendência ao uso de substâncias psicoativas e podendo evoluir para a instalação da síndrome da dependência química. Então, muitos anos transcorrerão até que o luto por aborto possa ser elaborado como luto por uma perda natural. Quando a gente sofre uma perda natural, a gente sofre. Mas, quando é uma síndrome pós-aborto, o sofrimento e a elaboração é muito maior. Por quê? Porque é necessário assumir a responsabilidade pela morte do filho. Muitas vezes ela nem sabe que matou um filho, ou que esse filho morreu. Como é que ela pode elaborar o luto? Ter a oportunidade, então, de elaborar o luto e procurar e aceitar o auto-perdão, o que é muito difícil dentro de um processo terapêutico. Estudos mostram que 80% das mulheres que evoluem para síndrome pós-aborto não professam nenhuma religião e que a maioria desconhece o envolvimento fetal quando realizam o aborto. E o que é mais interessante é que a cura em muitas dessas mulheres
foi possível em parte devido a uma experiência espiritual de perdão. Então, o que nós estamos querendo dizer? A religiosidade, a espiritualidade atua como fator de proteção à realização do aborto e à evolução para a síndrome pós-aborto, e também atua como fator de proteção para que a mulher não pratique o aborto, para que ela tenha consciência do que significa a vida, porque muitas não sabem. Muitos de nós, sejamos mulheres ou homens, não sabemos qual é o real significado da vida. Não sabemos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, para que serve a vida. Muitos não sabem. Então, o princípio da cura ou da recuperação passa pela recordação da situação traumática, que é inconsciente e que a mulher tenta esquecer. Ela tenta esquecer, mas existe uma pressão de dentro para fora para que ela recorde. E a recordação inconsciente traz sofrimento psíquico-emocional. Então, a recordação da situação traumática pode levar para a aceitação e a constatação da necessidade de ajuda, e aí a mulher busca ajuda. Evolui para o auto-perdão. Primeiro ela se perdoa, depois recebe o perdão do filho adotado, e se ela tiver uma religião, ela tem a oportunidade de experienciar, sentir o perdão divino. Isso, então, faz com que se reconheça aquela criança ou crianças que pode, então, ser dignificada como pessoa dentro do coração da mãe, né? Com direito a um nome e um lugar nesse coração materno. E aí, sim, a mãe iniciará o processo de elaboração de luto, dignificando a presença desse filho. Então, ela homenageará dentro do seu coração essa morte, podendo, então, caminhar para um processo de auto-perdão. Para a mulher que tem fé, haverá a certeza de que os seus filhos se encontram bem. Então, o tratamento bem conduzido equivale à libertação, e o aborto deixa de ser, então, uma angústia permanente para a mulher, que vai levar, então, ao filho sendo humanizado, pois ele estará vivo no coração da mãe, e a mãe reconciliar-se-á consigo mesma, com o próprio filho abortado, e, se for religiosa, ela vai elevar esse sentimento a um aspecto transcendental, e a recuperação e cura, então, estarão presentes e atuantes, iniciando a caminhada para uma recuperação parcial ou até é possível uma recuperação total. Lembrando que o sofrimento, a tristeza e o luto, eles tendem sempre a fazer parte da vida da mulher. Mas já não é aquele sofrimento, já não é aquela culpa sem perdão, aquela angústia sem fim. Isso passa a ser, então, atenuado. Com relação à justiça divina, pessoal, isso aqui é fundamental. O Fernando, a Beth focalizaram muito isso. Essa minha apresentação é uma apresentação pesada e eu não posso omitir, porque conheço e faço manejo desse sofrimento na minha vida profissional e pessoal, na relação com os meus clientes. Então, se você, por qualquer motivo, praticou ou induziu alguém ao aborto, saiba que há caminho para a recuperação. Na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, existe um mapa, né? As pessoas podem alterar o mapa da vida, amando, ajudando e fazendo o bem. Por quê? O amor cobre uma multidão de pecados. E o Divaldo, ele resume o pressuposto da doutrina da consolação numa frase magnífica, que diz assim: o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. E quem de nós já não fez o mal? E se não fez o mal neste sentido, na encarnação presente, com certeza absoluta, fez encarnações passadas. Eu, por exemplo, não estaria aqui falando sobre o aborto se eu não tivesse praticado aborto, não nesta vida, pelo menos conscientemente, mas se eu não tivesse praticado encarnações passadas. Porque a gente já aprendeu que a gente fala melhor aquilo que mais a gente precisa aprender.
Então, não tem ninguém isento dessa culpa. Então, o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Portanto, como equilibrar as consequências de um aborto? Através do autoconhecimento. Nada de culpa ou remorso. O que realmente vale é o arrependimento e o reconhecimento de que não mais voltaremos a realizar outro evento igual. Porque Deus não pune, Deus educa. E a encarnação é a abençoada escola de crescimento. E a reparação, a Beth, o Fernando já falaram sobre isso. Veja o que vem de dentro do seu coração. Adote ou cuide de uma criança, desenvolva atividades de cuidados com crianças, jovens e outras atividades de benemerência, né? Porque Jesus já falou, né? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. E com isso, já me desculpando pelo atraso, abandone remorso imobilizador, abandone a culpa autodestrutiva e ilusória, relabore o trauma e redirecione o comportamento para a liberação da sua consciência. Edifique a vida em todas as suas dimensões, particularmente protegendo e dignificando a vida do embrião e da mulher. Isso é compromisso dos que despertam para a compreensão da existência do ser. É isso que nós estamos querendo fazer. E agindo assim, evitaremos as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo quando acobertado pela legalização ilusória. E a caridade, a prática de caridade, o amor ao próximo, são remédios que apagam os nossos erros do passado. Todos os temos. Aprendemos com os nossos erros e é por isso que os nossos erros existem. Eles existem para que nós possamos aprender com eles. E não se consuma por errar. Avante, cabeça erguida e siga em frente. E para concluir, então, eu quero mostrar para vocês esta declaração, esta assertiva de uma das mulheres mais lindas que eu conheço. Ela é linda porque ela é linda por dentro e ela é linda por fora, né? E ela diz o seguinte: a pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto, é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo. Se a lei permite o aborto e a eutanásia, não nos surpreende que ela promova a guerra. E, para completar, com uma outra citação de outra mulher maravilhosa, e fala tão pertinho do meu coração, e com companheira do Chico Xavier, 40 anos de vida, e aqui nós estamos ouvindo a música preferida de Chico Xavier. Ela diz o seguinte: cremos firmemente que os seres humanos vão eliminar de forma definitiva o infanticídio e o aborto da face da Terra, porque a evolução espiritual é inapelável, é inexorável. E, sob os ares benfazejos do progresso, os seres humanos vão elevar o padrão do seu comportamento moral, de modo a banir toda forma de violência, inclusive essa, que é uma das mais cruéis, a do aborto, para viverem em toda a plenitude o sentimento sublime do amor em todas as latitudes do planeta Terra. Então, para nós, seja qual for a nossa posição, as nossas expectativas no planeta Terra, o que realmente deve prevalecer na nossa vida é a esperança de um mundo melhor, sem essas crueldades que estão sendo perpetradas nesse momento da contemporaneidade, que é o momento em que nós estamos passando, da Terra se transformando de planeta de expiação e provas, onde prevalece a dor, para planeta de regeneração, onde certamente
nós vamos vivenciar o amor. Porque se nós estamos vivenciando o amor aqui entre nós, é porque nós temos a certeza que o amor é possível. Muito obrigada.